Estamos chegando à Semana Santa, a Páscoa, que é comemorado por todos os cristãos, entre eles católicos, evangélicos e até os judeus. E para falar sobre esse assunto, hoje o nosso convidado pela TV CVN é o pastor Roberto, da Primeira Igreja Batista de Itaporanga. Primeiramente, pastor, muito obrigado pelo espaço na sua agenda para falar com nós da TV CVN sobre a Semana Santa, a Páscoa. Pelos evangélicos, qual é o significado, o símbolo importante da Páscoa, da Semana Santa? Júnior, eu que agradeço pela oportunidade de poder ter esse momento de chegarmos até os ouvintes da CVN e podermos falar sobre esse assunto que é tão importante. A origem da Páscoa, a Páscoa, na verdade, ela é uma festa exclusivamente judaica. Surgiu para o povo judeu numa época em que eles estavam vivendo no cativeiro, lá no Egito, depois de 430 anos de servidão. Foi quando Deus levanta um homem chamado Moisés, para que através de Moisés ele pudesse libertar o povo, tirando ali da escravidão. E foi instituída, a gente encontra isso no capítulo 12 de Êxodo, quando Moisés, Deus enviou as 10 pragas para que o povo pudesse, para que Faraó deixasse o povo sair do Egito. E nesse período, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Tudo que era de primogênito de pessoas e de animais, o macho seria morto. E Deus mandou que Moisés pudesse orientar o povo, para que eles pudessem, no dia 10 de Abib, separar um cordeiro sem mácula e sem defeito. E aí começa para nós o simbolismo, o cordeiro. A gente lembra das palavras de João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro deveria ser sem defeito. Eles deveriam, no dia 10, separar o cordeiro, e no dia 14, eles deveriam imolar, oferecer esse cordeiro em sacrifício, e com o sangue desse cordeiro, deveriam aspergir o sangue sobre os umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando viesse trazer a morte sobre os egípcios, a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima, não matando o primogênito daquela casa. Por isso vem daí o significado. Páscoa é passagem, passar por cima. Na verdade, o anjo da morte passaria por cima. Nesse caso aí, o início da Páscoa ficava exclusivo e reservado apenas para os hebreus. Os judeus, quando estavam no Egito, que estava naquele processo de libertação da escravidão. Com certeza. Foi justamente aí. Então, foi instituída a Páscoa aí, com os símbolos daquela época. Eles deviam se reunir dentro de uma casa, fechada, por família, colocar o sangue nos umbrais da porta e usar o pão sem fermento. O fermento é um símbolo do pecado, então eles tinham que usar o pão sem fermento, usar ervas amargas, e eles tinham que... As ervas amargas, isso é para lembrar o cativeiro, a escravidão, a dor, o sofrimento. Foram 430 anos. Isso. A gente está falando de uma história de 430, né? Quase a história do Brasil. De muita dor, de escravidão, de muito sofrimento. E aí, quando o anjo do Senhor veio, que trouxe a morte dos primogênitos, Faraó mandou que eles saíssem, e eles saíram rápido, saíram ali pelo deserto, e foi justamente aí que Moisés instituiu a Páscoa, para que anualmente eles pudessem celebrar. E o povo judeu veio guardando a Páscoa, até que, para nós, cristãos, está chegando aí justamente o momento, Jesus Cristo, que era judeu e que guardava a Páscoa também, ele, em um momento, quando ele tinha 33 anos de idade, numa noite de quinta-feira, ele deseja celebrar a Páscoa com seus discípulos. Aí começa o nosso significado. Aí é que vai entrar não apenas agora para os judeus e hebreus, mas sim para os gentios, que somos nós, e os cristãos de forma geral, a inclusão na Páscoa, não é isso? Eu acho interessante justamente isso. A Páscoa era exclusivamente para o judeu. Por exemplo, uma pessoa que não fosse judia, para participar da Páscoa, ela tinha que primeiro ser circuncidada. Sim. E aí, quando Jesus Cristo chega, se reúne com seus discípulos, naquela noite de quinta-feira, nós vemos as pessoas nesse período da Semana Santa falando muito sobre isso. Jesus chama os seus discípulos, e quando ele está celebrando a Páscoa, naquele momento da Páscoa, é quando ele toma o pão e diz aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Seria a última ceia? Seria a última ceia de Jesus e a instituição da ceia do Senhor. Sim. Esse aqui é o meu pão, que é entregue por vós, e façam isso em memória de mim. Ele pegou o vinho puro naquela época,
distribuiu com seus discípulos e disse: isso aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é feita convosco. E eu acho interessante porque foi justamente ali, a aliança antiga, do Antigo Testamento, foi renovada por uma nova aliança com Cristo. Jesus Cristo, naquela mesma noite de quinta-feira, Júnior, ele saiu daquele lugar depois de celebrar a ceia junto com seus discípulos, e ele deixou aos discípulos uma orientação: vocês devem fazer isso até que eu venha. É uma promessa já da sua segunda vinda. Ele saiu dali, foi para o jardim do Getsêmani, no jardim do Getsêmani foi traído por Judas, foi preso na noite da quinta-feira, e na sexta-feira, às 7 horas da manhã, ele foi cumprir a missão que ele foi enviado por Deus. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, com aquelas palavras: está consumado. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ali na cruz, a gente vê o Cordeiro de Deus sendo imolado, sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo em nosso lugar. Então, a Páscoa, com a instituição da ceia, foi substituído. Hoje nós não celebramos a Páscoa judaica, mas nós nos reunimos para agradecer a Deus por Jesus. Todas as vezes que a gente celebra a ceia, todas as vezes que a gente come do pão, bebe do vinho, a gente está anunciando justamente esse momento que Cristo fez por nós. Aquele cordeiro que era sacrificado para o judeu já não é mais sacrificado, porque Jesus já foi sacrificado na cruz. Então Justamente. Passou de um animal do cordeiro e passou ao sacrifício próprio do Filho de Deus, né? Justamente, o cordeiro sempre fez menção a Cristo. A gente lembra, por exemplo, Júnior, quando Abraão teve seu filho Isaque, Deus pediu a Abraão que Abraão pudesse oferecer Isaque em sacrifício. E Abraão, em obediência ao Senhor, ia fazer aquilo. Mas na hora o anjo do Senhor disse: não faça isso. E Abraão, quando observou aquilo, ele viu que havia um cordeiro do seu lado, e aquele cordeiro foi imolado no lugar de Isaque, mostrando que um cordeiro precisava morrer em nosso lugar. E Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. É interessante que a história da Páscoa, Júnior, tem outro aspecto, que ela não para na cruz. Sim. A cruz é um aspecto que é importante e é fundamental. Foi o início ali da cruz, onde o véu se abriu, as portas se abriram. Justamente. Foi ali que o profeta Isaías disse que, como um cordeiro mudo, Jesus Cristo foi morto ali. E aí Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado numa tarde de sexta-feira. No sábado passou o dia sendo guardado por 2 soldados, a pedra... Sim, aí justamente, aí é que entra mais ou menos também essa questão do sábado e a polêmica, é porque biblicamente o sábado era sagrado. Isso. Mas com a morte de Cristo na sexta-feira, então quer dizer que ficou dividido, sábado para o judeu, sexta-feira para o cristão, mais ou menos isso assim? Na verdade, mais do que a sexta, eu acredito que a gente vai chegar lá, que é a questão do primeiro dia da semana, o domingo. Quando Jesus Cristo foi sepultado, silêncio do sábado, a morte parecia que tinha vencido. Mas no domingo pela manhã, 2 mulheres, Maria Madalena, aquela que Jesus havia libertado dos demônios, e Maria, a outra Maria, foram ao sepulcro para levar aromas, para colocar sobre o corpo. Preservar o corpo. E quando chegou lá, elas foram surpreendidas com um anjo que estava ali naquele lugar. Os soldados que estavam observando, cuidando daquele sepulcro, estavam aqui desmaiados, com o pavor da visão que tinham visto. A pedra foi removida e a mensagem do anjo foi: ele não está aqui, mas ressuscitou. E essa é a mensagem verdadeira da Páscoa. O nosso Cordeiro não foi somente sacrificado e foi morto. Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo, subiu aos céus, e um dia há de voltar para buscar o seu povo. E enquanto Jesus não vem, ele deixou aqui a ceia do Senhor. Ele disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E um dia Jesus vai voltar. Memória. Em memória. É um símbolo. Todas as vezes que a gente celebra, a gente está reafirmando a nossa fé. Então, na verdade, se você me perguntasse: mas pastor, o que é a Páscoa? Eu diria para você: a nossa Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado para o perdão dos nossos pecados. Cristo é a nossa Páscoa. Pastor, nos tempos de hoje, agora, atuais,
Tudo o comércio, a indústria, ela vem tirando de cena o símbolo principal. Quando chega o Natal, o nascimento de Cristo substitui pelo Papai Noel. E a Páscoa, de certa forma, não ficou de fora. A igreja tem trabalhado e pregado para que o maior símbolo da Páscoa, que seja Jesus Cristo, não fique de fora. Substituto como o ovo de Páscoa, que é do coelho, que não existe. O coelho nunca colocou ovo, então isso tem modificado a cultura, o símbolo dessas datas especiais para os cristãos? Júnior, eu acredito que já foi pior. Hoje, com a facilidade da comunicação, as pessoas estão sendo mais esclarecidas, as pessoas estão estudando melhor. Por exemplo, o coelhinho da Páscoa que trazes para mim um ovo. O coelho, toda criança já sabe que ele não bota ovo. Isso. E aí a gente já percebe que tem essa ignorância vai sendo tirada aos poucos. Embora o inimigo ele sempre tenta colocar alguma coisa para tirar o foco. Agora a gente tem que estar batendo sempre na tecla. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E talvez você me pergunte, a próxima pergunta seja, pastor, e é pecado você comer o ovo da Páscoa? Não, não é pecado, mas é uma oportunidade muito boa. Só não pode substituir o símbolo. Isso, para você sentar com seu filho ou com sua filha, no caso, você senta com ela, come um ovo, diz, minha filha, olha esse chocolate, que coisa bacana. O pessoal diz que esse chocolate é da Páscoa, mas enquanto eu vou comer esse chocolate com você, eu vou contar para você a verdadeira história da Páscoa. Não é essa do chocolate, mas é a história da cruz. Foi na cruz que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Então a gente não vai morrer de você comer um chocolate, mas você só não pode deixar o seu filho ou as pessoas ignorantes com respeito ao verdadeiro sentido da Páscoa. Os batistas sempre seguem, né, a tradição da Páscoa, os símbolos. Desde quando se foram fundados, os batistas sempre preservou e sempre preserva até hoje, mesmo ainda mudando com a modernidade, com as culturas de outros países, mas mesmo assim os batistas nunca deixam essa essência morrer, né, dos símbolos do Natal, da Páscoa e de outros eventos cristãos. Isso a gente gosta, porque a gente aproveita essas oportunidades para esclarecer. Embora a gente não celebre a Páscoa somente uma vez ao ano, mas a gente celebra todas as vezes que a gente se reúne em volta da mesa para celebrar cedo o Senhor, é celebrando a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo e seu sacrifício, mas a gente aproveita esse momento para esclarecer às pessoas o verdadeiro sentido da Páscoa, como, por exemplo, no Natal também. Então, Natal não é Papai Noel, Natal é o nascimento do Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e veio morrer por nossos pecados. Então a gente aproveita essas datas para primeiro agradecer a Deus, porque o incrível de tudo isso, Júnior, é o Deus soberano dirigindo toda a história, desde o início, lá no jardim, quando o homem peca, até a crucificação, até o momento que Jesus Cristo ressuscita, vence a morte, ressuscitando e prometendo, trazendo para nós a esperança da ressurreição. Então a gente tem essa oportunidade de rever e ensinar esses conceitos que são tão fundamentais à fé cristã. Por exemplo, falar sobre o novo nascimento. Sim. Jesus Cristo, ele, numa conversa com um homem judeu, líder religioso, ele disse para aquele homem, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus acreditava no reino de Deus e ele veio pregar o reino de Deus. Mas só entra no reino de Deus aquele que nascer de novo. Aquele homem perguntou, o que é nascer de novo? Será que eu vou voltar no ventre de minha mãe? Vou nascer? Jesus disse, não. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é justamente quando você reconhece que é pecador, reconhece que o sacrifício de Jesus por você, que Jesus fez aquilo para perdoar, trazer perdão para você, e você entrega sua vida a Ele. E no ato da fé, quando você entrega sua vida a Ele, Jesus Cristo perdoa seus pecados e você recebe o Espírito Santo. E aí entra o batismo, pela qual também os batistas é conhecido como a igreja que batiza. Isso eu acho interessante a gente pensar nesse aspecto, porque o primeiro aspecto da nossa fé, antes de participar da ceia, a gente ensina que primeiro a pessoa tem que passar pelo batismo. O batismo é esse primeiro momento, é um símbolo de que você está morrendo para o pecado, quando é mergulhado, sendo sepultado para o pecado e nascendo para uma nova vida em Deus. Depois que você passa pelo batismo, mediante a sua pública profissão de fé, o que é isso? É um testemunho, você está dando o seu testemunho. Você começa a poder participar da ceia do Senhor. É mais ou menos parecido com a questão dos judeus quando fala da circuncisão. Somente os judeus participavam da Páscoa. Se alguém quisesse participar da Páscoa, tinha que se circuncidar. Circuncidar
primeiro. É mais ou menos assim. Então, se batizar primeiro para depois participar da ceia do Senhor, porque é um momento de comunhão daqueles que tiveram encontro com Jesus, daqueles que foram salvos. Para a gente resumir, Jesus veio para reunir tanto judeus, cristãos, gentios, num propósito só e numa Páscoa só. Né? Sim. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a Páscoa perfeita, né? O sacrifício perfeito. É importante a figura do Cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, que foi morto uma vez por todas, e é bom a gente falar isso, que ele não morre uma vez e depois morre de novo e morre de novo. Ele morreu uma vez por todas para o perdão do pecado de todo aquele que crê. Quando eu falo todo, eu estou fazendo a abrangência do mundo geral. Mas quando eu falo aquele, eu estou dizendo que existe uma parte nossa, que é o fato de aceitar esse sacrifício. Porque há muitas pessoas que hoje ainda não experimentam o sacrifício de Jesus, que ainda não experimentaram o verdadeiro sentido da Páscoa. E essas pessoas precisam conhecer a verdadeira Páscoa e entender que o sentido da vida está em crer em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, para a gente finalizar a nossa conversa, antes de tudo, agradecer mais uma vez ao senhor por ter cedido esse espaço à TV CVN. E para quem está nos assistindo, deixe a mensagem aí da Páscoa. Hoje, quinta-feira, começa essa semana, se estende até o final de semana, a verdadeira mensagem da Páscoa. E também convido para estar presente nos cultos aqui da Primeira Igreja Batista de Itaporanga, para ouvir uma palavra em relação também à Semana Santa, de forma geral, à Páscoa. Quero desde já agradecer a Júnior Viriato por abrir essa oportunidade de a gente poder chegar. Agradecer a você que nesse momento está me ouvindo aí na sua casa, no seu comércio, no seu celular. E dizer para você que o momento da Páscoa é um momento muito especial. E a palavra que eu poderia deixar o nosso coração deveria ser tomado pela gratidão. Porque quando a Bíblia diz, quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O Cordeiro de Deus sem pecado veio para nos dar vida, vida plena, vida em abundância. E fica um convite, se você quer conhecer mais a Jesus, a nossa igreja está localizada na Avenida Dr. Manuel Medeiros Mais, 137, no centro, aqui no coração da nossa cidade de Itaporanga, todos os domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e 19 horas, culto de celebração ao nosso Deus. Vai ser uma alegria poder receber e abraçar cada um de vocês e compartilharmos com vocês a mensagem da salvação, a mensagem de que Jesus é a nossa Páscoa. Muito obrigado. E até o próximo nosso encontro. Você se inscreve no nosso canal TV CVN Central Vale Notícias, sempre acompanha entrevistas exclusivas e também transmissões ao vivo. Até o nosso próximo encontro.